Estou aqui com o professor da UFES e da UESB, professor Edson Ferreira, que agora à tarde vai fazer um GT sobre ações afirmativas no ensino superior. E como a gente já havia conversado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre o seu trabalho, que o senhor já vem desenvolvendo há um tempo, e a importância de tratar esse tema aqui na universidade, na Costa do Descobrimento. Isso. Na verdade, bom dia a todos, primeiramente, né? E falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu tenho uma atividade que eu já desenvolvo na minha universidade, que está vinculada à discussão das linguagens visuais e cultura. E por conta disso, eu aceitei um desafio de partilhar de um projeto de extensão, depois de pesquisa e depois de ensino na UESB com a professora Marise de Santana, no qual a gente se propôs a discutir a questão das relações étnicas, né, dentro da universidade e como essa proposta poderia ajudar exatamente na formação, divulgação, na verdade difusão mesmo dessa temática junto à comunidade local. Uma das questões que nós tivemos, por assim dizer, um dos problemas que nós tivemos, é que geralmente, via de regra, as universidades ou as cidades do interior baiano, elas têm um trato, né, com a questão da cultura que é muito particular. Elas evocam culturas, muitas vezes culturas até externas, para assumi-las como suas próprias identidades. Jequié tem esse traço. Ela se reconhece muito mais como uma cidade que descende de italianos do que uma cidade portuguesa que trouxe africanos, que muitas vezes dizimou indígenas para poder se justificar enquanto tal. E assumir uma proposta de trabalho que tinha por princípio trabalhar com a questão das relações étnicas, né? E sobretudo tratando da particularidade das afro-brasilidades, assim como definia a Lei 10.639/2003, né? Era uma tarefa difícil. Então, nos primeiros anos, nos primeiros períodos, né, da atividade, foi um embate muito grande, porque de um lado a gente conseguia agregar pessoas que não se viam reconhecidas nas propostas até então colocadas, e do outro a gente via todo um trabalho que caminhava no sentido oposto, ou seja, de preservação daquele valor que estava instituído como valor de referência da cidade. E qual não foi a nossa surpresa quando, depois de algum tempo e de muito trabalho, esse trabalho ganhou em vigor, né? Passou de extensão a uma atividade sistemática de pós-graduação lato sensu. Da lato sensu a gente conseguiu aprovar alguns projetos de pesquisa, né? Sobretudo sobre a coordenação da professora Marise, que é a mentora intelectual da proposta. Eu fui um convidado que me integrei à proposta, né? E, por último, em 2014, a gente já com uma consolidação, por assim dizer, da proposta se efetivando, conseguimos aprovar um programa de pós-graduação em nível de mestrado em relações étnicas e contemporaneidade. Esse programa já está aí com a sua terceira turma em vias de defesa, então estão defendendo agora em novembro, e ele tem por característica privilegiar dois segmentos bem particulares dessa discussão. O primeiro deles é a questão das tramas que envolvem a relação com a cultura negra, né, num município, numa região que se reconhece italiana, alemã, portuguesa, enfim. E o segundo é abrir a possibilidade de discutir as questões de gênero, né, que é um outro viés e uma outra discussão que acabou se incorporando à dinâmica do Oderê. Isso fez com que nós tivéssemos, por assim dizer,
uma visibilidade institucional, porque a gente desde 2005 vem realizando atividades de evento, atividades de extensão e tudo, e hoje a gente pode seguramente dizer que já atendemos bem mais do que 10 mil pessoas, pelo menos 10 mil pessoas já tiveram acesso às atividades de lá do ODR, ou como participante, ou como inscrito, ou como cursista, ou como visitante, não é? E nessa população a gente tem irradiado isso de maneira positiva. Então hoje eu posso dizer, antes que nós tivéssemos um programa de pós-graduação estabelecido, um estrito senso, a gente já podia contabilizar bem mais de 20 estudantes nossos fazendo mestrados ou doutorados em diversas universidades do país. E que a cada momento a gente tem assim boas notícias, ou porque um novo integrante do nosso quadro foi aceito por um doutorado, agora que nós já temos mestrado, ou porque eles estão terminando os doutorados, passando nos concursos públicos nas instituições de ensino e assumindo também posições para defender aquelas questões que foram, em algum momento, por assim dizer, provocadas por nós. Então, isso tem feito a diferença. Então, hoje a gente tem ex-alunos nossos no IFBA aqui de Porto Seguro, tem ex-alunos nossos em universidades federais, né, do estado, tem ex-alunos nossos com doutorado já concluído, tem ex-alunos nossos encaminhados em vários segmentos e sustentando a discussão. E isso tem feito a diferença. Então, quando a gente fala hoje em ações afirmativas, na verdade, a gente conseguiu desenvolver o que potencialmente poderia ser chamado de ações afirmativas, sem, na verdade, estabelecer um rótulo. A gente não chama de ações afirmativas o que efetivamente a gente vem fazendo de ações afirmativas na prática. Então, o que a gente tem para dizer, o que a gente tem para fazer, o que a gente tem para mostrar, na verdade é isso. É como sustentar a ideia de ações afirmativas de maneira que elas possam abrir-se no sentido de dialogar com o outro, sobretudo, e continuar abrindo portas para pessoas que, em algum momento, teve a oportunidade de ou conhecer ou de reconhecer-se dentro do processo. Eu acho que isso fez a diferença. O ODR, ele tem dois significados. Um é eminentemente simbólico e o outro é técnico. É uma sigla, né? É órgão de educação e relações étnicas, é a sigla que contempla a expressão ODR, mas na verdade ela é formada por dois vocábulos que atendem a Odê, que é um orixá, né? Está no panteão dos orixás africanos, e que é, por natureza, caçador, né? E Erê, que é o que denomina, né? A expressão que denomina a ligação com as crianças, são as crianças que estão ali. E por conta disso, a gente vai juntar o Odê-Erê, porque é esse caçador que está em busca, né, de descortinar esse horizonte, de abrir um horizonte para que as pessoas possam desbravar, chegar, não é nem conquistar, mas assumir posturas e ganhar visibilidade. Então é uma luta árdua. E essa luta é característica dos que caçam, né, dos caçadores por excelência. E Erê é aquilo que caracteriza exatamente a necessidade de busca por conhecer, da descoberta, da mudança, da integração e do conhecimento. Então, por princípio, do ponto de vista simbólico, esses dois nomes que estão no panteão africano se juntaram exatamente para dar essa característica ao nosso projeto. Tá?